Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um material que traz uma leitura, olha, radicalmente diferente de um texto bem antigo. Esquece aquela ideia de profecia sobre o fim do mundo, tá? A análise que vamos explorar aqui decodifica o Apocalipse 13 não como uma visão do futuro, mas como um manual. Um manual atemporal sobre como funciona a arquitetura do poder absoluto. A premissa central aqui é que essa estrutura de poder, descrita há quase 2 milênios, tem paralelos muito diretos com o nosso mundo de hoje. Essa análise defende que o texto, na verdade, revela um projeto que se apoia em 3 pilares que são super atuais: a política, a ideologia e, claro, a economia. E aí vem a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E se toda essa simbologia antiga não for sobre monstros de verdade, mas sobre a mecânica da tirania? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, seguindo a lógica que esse material apresenta. Ok, para começar, a fonte sugere o seguinte: para entender de verdade como o sistema funciona, a gente precisa olhar além das instituições que a gente vê todo dia. Porque existe uma estrutura de poder que é visível e outra que é totalmente invisível. Bom, a parte que a gente vê, a pontinha do iceberg, é o que o documento chama de poder esotérico. Pensa assim. São os governos, as organizações que a gente ouve falar todo dia, como a ONU, a OMS, sabe, as leis, os impostos. É basicamente a face pública do poder. A galera que está ali, na linha de frente, executando as ordens. Agora, a parte mais interessante é o que está debaixo d'água, o poder esotérico. É aqui que a verdadeira estratégia é desenhada. A gente está falando de bancos centrais, de think tanks, que são aquelas organizações que criam as ideias que depois viram políticas, sabe? De famílias com poder que passa de geração em geração e de outras sociedades mais discretas que definem a agenda de verdade. E qual é a agenda? Centralização e controle. Então, resumindo a ópera, o poder esotérico é público. Ele opera com a narrativa da democracia e executa as regras. Já o poder esotérico é o que está escondido, operando pelo controle do dinheiro, pela engenharia social, é ali que as grandes decisões estratégicas são tomadas. Para ficar bem claro, um é a mão, o outro é o cérebro. E essa pirâmide aqui ilustra essa hierarquia de um jeito muito claro. Lá na base estamos nós, os cidadãos. Um pouco acima, os governos locais que aplicam as regras. Mais para cima, as diretrizes globais de órgãos como o FMI e o Banco Mundial. No topo, a gestão estratégica e bem lá no pico, quase invisível, as famílias dinásticas e sociedades que definem a filosofia de todo o sistema. Beleza. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos ver como é que ela se sustenta, né? O material propõe uma chave de leitura que se baseia em 3 pilares fundamentais da tirania, tudo decodificado a partir dos símbolos do texto original. E aqui estão eles. De acordo com essa interpretação, qualquer sistema que quer o poder absoluto precisa ter o monopólio dessas 3 áreas da vida. O pilar político, que é simbolizado pela besta que vem do mar, o pilar ideológico, a besta da terra, e o pilar econômico, representado pela famosa marca. Vamos olhar de perto o primeiro pilar, então. O poder político, a tal besta do mar. O que ele representa? Simples, o monopólio da força bruta e do governo. É o Estado, com todo o seu poder de coerção, sua capacidade de criar leis e, claro, de punir quem não segue essas leis. E aqui tem um ponto que é crucial nessa análise. A ideia da ferida curada. A lógica é a seguinte: o sistema político entra em colapso, passa por uma crise que parece mortal, mas ele ressuscita. E essa sobrevivência quase milagrosa acaba gerando uma admiração que vem do medo. Cria a percepção de que o sistema é simplesmente invencível, que não existe alternativa. E essa admiração que nasce do medo leva a uma psicologia de massas que o documento chama de desamparo aprendido. Aquela pergunta do texto, quem pode lutar contra ela, sabe? Ela revela exatamente isso, uma sociedade que já perdeu até a capacidade de imaginar que existe outra saída. A submissão, então, vira a única opção que parece lógica. Bora pro segundo pilar, o poder ideológico, a besta da terra. Se o primeiro pilar usa força, a coerção, este aqui usa persuasão. É o monopólio da verdade, o controle da narrativa. No fim das contas, o poder de fazer com que as pessoas queiram exatamente aquilo que o sistema precisa que elas queiram. E olha que interessante. A análise faz uma ponte entre os antigos sinais e maravilhas, tipo fazer descer fogo do céu, com a tecnologia moderna e a mídia de massa. O objetivo aqui não é a verdade. É criar um espetáculo que valide a autoridade do poder político, sabe? E com isso, gerar consensos que ninguém ousa questionar. É o que se chama de sedução pelo espetáculo.
O sistema usa o fascínio da tecnologia para simplesmente desligar o nosso pensamento crítico. O que antigamente eram truques feitos em templos para impressionar o povo, hoje, segundo essa fonte, é a manipulação tecnológica da informação para seduzir a opinião pública de novo, validar a autoridade. E tudo isso nos leva ao terceiro e último pilar, o poder econômico. Ele é simbolizado pela marca e representa o monopólio da subsistência, ou seja, é o controle total sobre a capacidade de uma pessoa de se sustentar. O material decodifica o lugar da marca de um jeito simbólico. Na testa, significaria a submissão intelectual, a pessoa aceitar a ideologia. Já na mão direita, seria a submissão pela prática, a colaboração através do trabalho. Ou seja, mesmo que a pessoa não acredite naquilo, ela obedece para poder sobreviver. E a consequência final disso é devastadora. Sem a marca, ou seja, sem se alinhar ao sistema, ninguém pode comprar nem vender. É a exclusão completa. Um boicote que transforma quem discorda em párias da sociedade, simplesmente incapazes de participar da economia. Ok, então a gente viu os 3 pilares, mas o ponto central de toda essa análise é que eles não funcionam sozinhos, de forma isolada. Não, eles formam um verdadeiro ecossistema, uma coisa interligada que se reforça o tempo todo. E este diagrama resume todo o argumento de forma brilhante. Bem no centro está o cidadão, cativo. A política controla pela força. A ideologia controla pela persuasão. E a economia controla pela sobrevivência. Juntos, esses 3 criam uma teia, uma rede de controle simplesmente total. Mas é muito importante notar a conclusão do material. Ele não está descrevendo uma conspiração com gente de capuz numa sala escura. Não é isso. A ideia é outra. É uma confluência de interesses de uma elite que simplesmente compartilha a mesma visão de mundo, uma visão tecnocrática, centralizada e pós-humana. Essa convergência é justamente a fusão de estruturas de poder muito antigas, como a pirâmide, com a tecnologia e a vigilância de hoje. Segundo a análise, a conveniência que as novas tecnologias e as agendas globais oferecem pode ser justamente a porta de entrada para uma mudança onde a liberdade, do jeito que a gente conhece, se torna uma coisa obsoleta. E o material encerra com a mesma citação do texto original. Se alguém tem ouvidos, ouça. Não é um chamado para o pânico, mas sim para a perseverança e para a consciência. No fim das contas, a verdadeira questão que fica no ar é: qual é o preço da paz e da segurança que qualquer sistema nos oferece?